Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sabe que algumas pessoas passam por uma conversão estilo trovão ou relâmpago, dramaticamente linda. Outras pessoas experimentam uma transformação sutil e sublime ao longo da vida. E é assim que Ivan Fidelis dos Santos descreve sua conversão. Filho de uma família cristã evangélica, ele cresceu na Igreja Assembleia de Deus e desde criança buscava para si um caminho sobremodo excelente. Estudou diversas religiões, ingressou na Faculdade Teológica Batista, especializou-se em grego bíblico, tornou-se professor de interpretação em hebraico e grego e foi pastor da Igreja Batista por vários anos. Coincidentemente, o auge de suas conquistas teológicas marcou também o momento em que sua vida passou por uma mudança de 180 graus. E é sobre esse momento que a gente vai saber um pouquinho mais agora com o pastor Ivan, que está aqui honrando o nosso programa. Muito obrigada, viu? Obrigado, querida, pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer. Pastor, fala pra gente um pouquinho do envolvimento que a sua família tinha com religião. O envolvimento da família, principalmente meus pais, né, porque eu tenho um irmão só. Tá. E esse irmão é 10 anos mais novo do que eu. Olha. Então a gente tem, por 10 anos eu fui filho único. Uhum. Né? Então, minha referência ali com a família, meu pai e minha mãe, eles eram da Assembleia de Deus, né, e nós fomos criados ali, né, eu fui criado dentro da igreja, seguindo a doutrina da igreja, aquilo que a igreja oferecia. Tinha alguns parentes que eram de outras denominações evangélicas também, mas sempre teve bastante envolvimento ali com E eles eram esse meio praticantes? evangélico. Sim, eram praticantes. Meu pai, ele chegou a ser missionário da Igreja Assembleia de Deus, né, missionário evangelístico, que na época eram aquelas pessoas que pregavam em praças, faziam culto ao ar livre, né? Eles usavam um termo específico que era cruzadas, né? Tá. Em que eles iam e faziam esses cultos em praças para levar o evangelho. E nós crescemos ali vendo esse andamento da igreja. Né? Você, pessoalmente, né, como criança, dentro desse contexto, seus pais envolvidos com a igreja, você acha que seu envolvimento ali foi mais por formalidade, ou mesmo quando criança você tinha também seus momentos de encontro com Deus, de entrega, de oração, leitura da Bíblia? Eu tinha uma busca muito grande de quem é Deus, esse Deus que todo mundo falava. Nossa família tinha alguns problemas familiares, né, problemas com estrutura, de relacionamento entre os meus pais. Então, para mim era um choque essa vivência na igreja e a realidade que nós vivíamos em casa. Tá. E aí, pelo que eu ouvia da igreja e pelo que buscava na Bíblia, ali por volta de 5, 6 anos, não sabia ler e escrever direito, mas prestava muita atenção naquilo que o pastor falava, em tudo que o pastor falava, e observava muito essas questões de pontos de incoerência. Né? E eu procurava, na minha cabeça, eu procurava assim, eu tenho que descobrir qual é esse Deus, quem é esse Deus verdadeiro. E como eu disse, eu sempre tive essa questão da vida cristã, a observação da família na vida cristã,
com o contraste dos conflitos que tinha no lar. Meu pai, ele, apesar de ser um homem muito trabalhador, né, muito honesto no sentido de trabalho, envolvido com a igreja, mas tinha problemas de infidelidade, ele tinha problemas que, assim, para o contexto familiar, era muito complexo, principalmente quando comparado com a vida cristã. Sim. Era incoerente com a vida cristã. Tanto que depois de alguns anos ele abandonou a igreja e ele não quis mais continuar. E foi uma vida assim, muito conturbada, muito confusa. E o que eu buscava, né, era algo dentro da fidelidade daquilo que a Bíblia oferecia. Sim. E nesse conhecimento, né, voltado para a palavra de Deus, a minha busca era, eu preciso conhecer mais desse Deus. E assim, algumas coisas eu estranhava no conceito teológico. Eu estranhava, por exemplo, a divisão que a maioria das pessoas fazem, e não estou falando isso de uma maneira pejorativa, mas é porque é uma realidade, em dividir o Novo Testamento do Antigo Testamento, né, como hoje tudo só é válido a partir do Novo Testamento. Mas quando se trata de promessas, o Antigo Testamento vale. Né? Então, no Novo Testamento nós temos Jesus falando: no mundo tereis aflições. Mas no Antigo Testamento nós temos Davi falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então uma coisa compensa a outra. Né? Então quando é promessa, vale. Mas quando se trata de obediência, de fidelidade, de padrões e de conceitos, daí é muito comum nós ouvirmos algumas frases assim: olha, isso é do Antigo Testamento, não vale mais para hoje. Você mesmo estando numa igreja que prega isso, você achava isso incoerente? Eu achava incoerente, completamente incoerente. Daí, por causa de algumas situações da empresa, nós tivemos que mudar de Poços de Caldas para Valinhos, uma cidade do interior de São Paulo, por causa de diferença de estado, porque Poços é Minas, Valinhos é São Paulo, nós precisávamos mudar. Mudamos para Valinhos, e em Valinhos nós ficamos amigos de um pastor de uma igreja neopentecostal, a comunidade Cristo Vive de Valinhos, que está lá até hoje. O pastor Rui é o presidente da igreja. E ali nessa igreja nós começamos a frequentar, tivemos uma afinidade, né? Estava casado com a Ivone nessa época, e nessa busca de conhecimento, um pastor que, ele era pastor, mas não pastor da igreja, ele frequentava a igreja. E ele conhecia muito de hebraico, era um judeu messiânico, e ele me chamou e falou: Ivan, eu vejo sua busca, o seu conhecimento, você não quer estudar hebraico comigo? E aí eu falei: quero. E aí foi a oportunidade que eu tive de ter aprofundado os meus conhecimentos na forma mais original da Bíblia. Nas línguas bíblicas. Nas línguas bíblicas, né? A começar do hebraico, estudando o Antigo Testamento. E o privilégio de estudar com alguém que tinha a cultura judaica, que isso favorece muito a interpretação, afinal foi escrita pelo povo. Agora, pastor Ivan, um questionamento que pode se levantar dessa história tão bonita de busca por Deus, que no fundo é a história de todos nós, todos os seres humanos, nós buscamos a Deus no nosso íntimo. Agora, será que eu preciso estudar tudo isso que você estudou? E a pessoa pode pensar: poxa, mas já que eu não estudei tanto assim, já que eu não tive tanta oportunidade de estudar, de buscar, de aprender, então nunca vou encontrar Deus. De fato, mas eu não acredito que seja assim. O Espírito Santo tem várias formas, várias maneiras de falar ao coração de cada um. A minha família não é uma família acadêmica. São poucas pessoas da família que têm universidade, que têm formação acadêmica. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, como eu fui para a Faculdade Teológica Batista, foi exatamente com esse envolvimento do hebraico e extraindo os conceitos das verdades bíblicas, é que eu procurei uma igreja mais tradicional.
encontrei a Batista Central de Campinas, que era da minha região, e a partir da Igreja Batista que eu fui para a Faculdade Teológica Batista. Tá. Né? Mas Deus tem várias maneiras de se comunicar de acordo com a necessidade pessoal de cada um. No meu caso, eu tinha que ser convencido pela letra. Certo. Né? Eu tinha que ser convencido pelo que a Bíblia estava oferecendo. Porque eu tinha, como eu disse, o problema do meu parâmetro de convivência. Certo. Né? O meu parâmetro de convivência era incoerente com aquilo que eu ouvia dentro da igreja e aquilo que eu via as pessoas vivendo fora da igreja. Uhum. Uma dicotomia estranha, né? Como se, usando um termo assim comum, que eu sou cristão no templo, né? Uhum. Sendo que, na verdade, o templo somos nós e que nós temos que ser cristãos a todo momento. Sim. Né? Então, essa falta de coerência entre as atitudes e a fala, né? E aquilo que eu estou verbalizando, me levou a essa busca de conhecimento pela letra. E aí, vários textos me chamaram a atenção, até que um texto me chama a atenção. Que texto? Muito. O texto de Deuteronômio 28, 1. O que diz em Deuteronômio 28, 1? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de seguires todos os seus mandamentos, né? Então todas essas bênçãos te alcançarão. Te chamou a atenção. A partir de um momento, esse versículo te chamou a atenção. Ele me chamou a atenção porque ele me fez desviar o foco das outras pessoas. Certo. Né? Independente do que está acontecendo ao seu redor, se você atentamente, né, ouvir a minha voz e colocar em prática o que eu estou falando, a sua vida vai mudar. Porque no fundo, essa questão da incoerência, ela acompanha o ser humano o tempo inteiro. Sim. Nós somos uma incoerência. E essa luta, né, pela constância, pela estabilidade, é uma luta da vida. Ou seja, se a pessoa está esperando encontrar uma religião onde todas as pessoas são coerentes com o que pregam, então não vamos encontrar. Não vai encontrar. E esse versículo começou a te dar uma alternativa. Ele deu uma alternativa, ele tirou meu foco das pessoas e voltou meu foco para Deus. Agora, pastor Ivan, você citou a sua jornada cristã por várias denominações. Hoje você é um adventista do sétimo dia. Sim. E alguém pode estar pensando, olha, acho que a igreja adventista é mais uma igreja na história desse pastor, e daqui a 2, 3 anos, se ele se mudar de cidade, vai para uma outra igreja. Qual o significado das doutrinas adventistas para a sua vida hoje? Eu costumo falar assim, eu não conhecia a igreja adventista. Eu não fui discipulado por um adventista. Eu não tive conhecimento nenhum do que era doutrina adventista. Uhum. Aliás, as informações que chegavam a mim acerca da igreja adventista não eram muito favoráveis. É mesmo? O que você ouvia da igreja adventista? Nós ouvíamos 3 coisas que era muito comum se ouvir. Né? Talvez os adventistas não ouvem tanto, porque estão no ciclo, mas para quem é de fora, a igreja adventista, de um modo geral, é considerada uma seita que considera os escritos de Ellen White acima da própria Bíblia e de alguma maneira entende Satanás como corredentor da graça, a exemplo do bode Azazel. Olha. Né? Que é um texto ali de Levítico. Ou seja, para você se tornar um adventista, você teve que lidar com todas essas questões. Sim, eu tive que lidar com essas informações. Então, e é muito curioso que nos meus estudos a respeito de religiões e seitas, eu estudei o budismo, como eu disse, o hinduísmo, estudei o espiritismo nas suas formas, a quimbanda, a umbanda, o candomblé, o kardecismo, né? Estudei várias religiões nas suas formas, mas nunca estudei o adventismo. Olha, que interessante. Né? Então, eu nunca tive contato nenhum com a igreja adventista. Mas eu extraí uma doutrina bíblica, né, através da linguagem original, através do hebraico
que foi me transmitido por esse judeu messiânico que Sim. me ensinou, e através do grego, que depois eu desenvolvi na Faculdade Teológica Batista, e depois eu procurei me especializar na língua. Certo. Com as duas línguas juntas, agora eu pude interpretar a Bíblia. E eu comecei a extrair doutrinas da Bíblia. E extraindo essas doutrinas, eu comecei a ter conflito com a igreja. Quer dizer, antes de entrar em contato com os adventistas, a partir dos seus próprios estudos, Sim. você começou a descobrir ali doutrinas e verdades que não estavam coerentes com tudo que você já tinha visto até ali. Sim. Certo. E ali eu comecei a transmitir as verdades bíblicas e acabou gerando um choque, um confronto com alguns pastores. Eu fui ordenado pastor batista, né, em 2008, porque a minha faculdade teológica terminou em 2009, mas eu fui ordenado antes do término da faculdade, né, porque eu tive um pastor que tinha muita afinidade comigo, e ele me convidou para ser pastor auxiliar dele. Né? Então, a gente nesse relacionamento, né, eu fui ali ser o pastor auxiliar dessa igreja em Campinas, a igreja do Cambuí, a Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. E ali eu comecei a transmitir as verdades extraídas da Bíblia. As pessoas nunca me associaram com o adventismo, mas sabiam que eu tinha contato mais próximo com o judaísmo, então, quando eu colocava alguma coisa, eu falava, você falar isso, você tem influência judaica. Questão de alimentação, questão de vestuário, questão de bebidas alcoólicas, né, posturas mais acadêmicas, como questão de salvação, soterologia, né? Então, as posturas que eu colocava geravam conflito na igreja. Mas mesmo assim, a igreja entendeu, né, que o que eu estava apresentando, apesar deles não concordarem com tudo, mas era bíblico. Certo. E por isso eu fui ordenado pastor. Entendi. Né, porque era bíblico. Então, de fato, por vários anos que eu permaneci como pastor no Ministério Batista, eu tive uma dificuldade grande em ganhar o espaço, o meu espaço ali. Né? E até que gerou alguns pontos de conflito e eu coloquei diante de Deus, e eu acho que esse foi o ponto da virada. Foi aí então que você teve que tomar uma decisão. Continuo seguindo e pregando os princípios bíblicos ou cedo a pressão, né, do conflito que foi gerado? E aí eu coloquei diante de Deus e falei, Deus, eu não acredito que eu fui chamado para ser pastor, para viver em conflito com a denominação. Mas eu acredito que a doutrina que eu conheço é bíblica. Então o Senhor me mostra uma igreja que tem essa doutrina. Olha. E aí depois dessa oração, na nossa casa, morando em Valinhos, na nossa casa começou a pegar o sinal da Rede Novo Tempo. Olha isso. E eu falo na nossa casa porque Valinhos não pega a TV Novo Tempo. Que coisa! Em sinal aberto. Pegou na sua casa mesmo? Pegou em casa. Né? E aí o horário que nós assistíamos coincidia de ser o programa Na Mira da Verdade com o pastor Leandro Quadros. E a resposta que ele dava às perguntas começou a me chamar a atenção. Ele falou, olha, vai de encontro com aquilo que a gente fala. Olha, Deus respondendo às suas orações. Deus respondendo. Mas era a igreja adventista. Olha. Né? E acompanhamos a Novo Tempo por 4 meses. Até que eu conversei com a minha esposa, a Ivone, e falei para ela, nós precisamos conhecer essa igreja de perto para saber se a Novo Tempo não é só uma fachada. Né? Se a igreja de fato é isso. E aí nós fomos conhecer a Igreja Central de Campinas, a Adventista Central. Se identificou, se sentiu em casa, assumiu como sua igreja, né, como sua denominação? Quando nós chegamos na igreja, nós assistimos o culto e terminando o culto, Ivone e eu nos olhamos e falamos juntos assim, espontaneamente, chegamos em casa. Ai, que bom, puxa. Foi esse o sentimento que nós tivemos. Que alívio, até para quem está ouvindo a história. Que gostoso ouvir isso, porque nada melhor, né, do que a gente se sentir em casa. Só que foi num momento muito complexo. Imagino, né? Claro. Foi no momento em que nós estávamos auxiliando
eu estava auxiliando como pastor em uma outra igreja batista, não era o pastor da igreja, estava auxiliando a igreja. O pastor tinha deixado a igreja, e a igreja estava no momento de sucessão pastoral para a eleição de um novo pastor. E a tendência natural é que eu fosse você eleito novo pastor, e esse era o meu sonho como ministério. Olha só. E aí, no momento, esse foi o momento que eu tive que tomar a decisão. Ou eu assumo como pastor, ou eu abandono tudo e vou para uma outra denominação que eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer comigo. Poxa vida. Então, mas quando Deus fala... quando Deus fala... É melhor a gente seguir. É melhor a gente ouvir. Né? E aí eu fui, numa pregação, conversando com a igreja. Nós pregamos ali no texto de Lucas 6, onde Jesus está escolhendo os discípulos. E eu fiz uma pregação que, na verdade, não tinha nada a ver com a conclusão que eu fiz dela. Mas quando eu terminei de pregar para a igreja, de transmitir a mensagem para a igreja, eu me vi dentro do texto. Puxa. E daí, no púlpito, não tinha falado com a Ivone, nós não tínhamos conversado nada. E aí eu falei para a igreja, olha, irmãos, assim como está no texto, que Jesus, antes de escolher os discípulos, ele passou uma semana orando, depois uma noite inteira orando. Então, decisões são frutos de oração. Decisões importantes são frutos de oração. Ivone e eu estamos orando há mais de um ano. E também, ele chamou todos os discípulos e entre todos ele escolheu 12. Isso para mim me fala que é uma relação de transparência. E é por isso que eu tenho que falar para a igreja inteira, porque eu tenho que ser transparente. Ivone e eu, nós estamos deixando a denominação batista. Estamos indo para a igreja adventista do sétimo dia. Olha, que coragem. Um ato de coragem, né? Acima de tudo. Foi, mas eu acho que essa coragem veio de Deus. Claro. Não era algo pessoal. Não era algo meu, de fato. E hoje você está complementando seus estudos teológicos aqui no NASP, não é isso? Sim, hoje, apesar de já ter a formação, né, porque eu já fiz bacharel em teologia, sim. Fiz a minha pós-graduação em aconselhamento bíblico, em família e sexualidade, já era professor de hermenêutica e exegese em grego e hebraico, né? Mas, apesar disso, né, tem a questão da diferença denominacional. Certo. Né? Então, eu vim para cá para para cursar algumas matérias específicas da denominação, e para mim tem sido pontos de identificação. Que bom! Né? É por isso que eu falo assim, que eu não tenho uma conversão ao adventismo. Foi um ponto de identificação. Me encontrei. Né? Me encontrei. Até quando você colocou a doutrina adventista, eu ainda não vi a doutrina adventista. Você já conhecia? Para mim, a doutrina é bíblica e o adventista adotou. Né? Claro. É só isso. Que Ele ótimo. não desenvolveu uma doutrina própria da igreja. Ele simplesmente extraiu o que está na Bíblia. Que bom. Puxa, que história linda, realmente, o que você mesmo disse. Deus tem um caminho para cada pessoa e Ele trabalha de uma forma personalizada, individual. É sempre lindo ouvir esses testemunhos das pessoas. A gente tem um momento aqui de umas perguntinhas rápidas no nosso programa. Eu vou falar para você uma palavra e daí você me diz o que vem à sua mente. O tempo. Deve ser bem aproveitado. Vida. É Deus. Sucesso. Sucesso é estar nas mãos de Deus. O caminho para encontrar a Deus. Existe um caminho sobremodo excelente. Um sentimento constante. Deus está comigo. Um privilégio. Servir a Deus. Um pedido. Que esse compromisso e essa verdade que o Espírito Santo colocou no meu coração, que alcance aqueles que estão nos assistindo hoje, aqueles que estão buscando
E porque a Bíblia é assim, né? Fala que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, o meu pedido é que Deus alcance esses adoradores. Amém. Um medo. O amor lança fora o medo. Envelhecer. É um privilégio. Casamento. Casamento é um processo de santificação e também é um privilégio diante de Deus. Que lindo. Um verso da Bíblia que te acompanha. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Que coisa linda. Olha, pastora, a gente fica realmente impressionado com esse seu testemunho e que essa continue sendo a nossa busca sempre de estar mais perto de Deus, de andar por esse caminho sobremodo excelente, o caminho do amor verdadeiro, que só pode ser Deus. É isso que a gente deseja para você, para sua família. Muito obrigada. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima semana.